Sabe aquele momento em que você sente que levou uma rasteira emocional? Tá numa boa, falando tranquilo, e do nada alguém solta uma piadinha que te pega desprevenido. Às vezes nem foi gritando, mas foi doído. Pode ser no trabalho, na frente, do chefe durante uma reunião, ou no encontro casual com os amigos, quando alguém revive aquela história que você queria esquecer. O mais comum é todo mundo rir, e você dar aquele sorriso amarelo só para não parecer chato. Mas, por dentro, nossa, parece que encolheu. É como se te encolhessem num canto invisível. A primeira coisa que vem à cabeça é: será que é assim mesmo que me vem? Tão fácil de zombar, tão sem valor. É nessas horas que a gente sente o peso da dúvida, da impotência e da raiva contida. Mas aí vem outra dúvida. Como reagir sem perder a classe, sem parecer agressivo, mas também sem se curvar como se nada tivesse acontecido? Se você já se sentiu assim, relaxa. Não está sozinho. Muita gente já passou por isso. E sim, tem um jeito de lidar com essas situações sem precisar gritar, humilhar ou fingir que não se importa. O segredo está na maneira como você responde, não com a boca cheia de palavras afiadas, mas com uma presença firme, silenciosa, quase como uma rocha que não se mexe mesmo quando tudo ao redor está desabando. Essa postura não é novidade. Os antigos estoicos já falavam disso há séculos. Gente como Marco Aurélio, que enfrentava ataques de todos os lados, mas se mantinha com a cabeça erguida e o coração calmo. Eles ensinavam que o verdadeiro poder está dentro, não fora. Está na sua mente, na sua reação. E olha que coisa forte. O respeito não se exige. Ele se inspira. E o que inspira as pessoas a te respeitarem não é o volume da sua voz, nem os títulos que você carrega, mas o modo como você se comporta. Um gesto contido, um olhar firme, um silêncio cheio de significado. Isso grita mais alto do que qualquer resposta atravessada. Às vezes, é na ausência de barulho que se revela a maior força, e é exatamente isso que a filosofia estoica ensina. Autocontrole é mais poderoso que explosão. Então, se você tem sido ignorado, desrespeitado ou colocado para baixo, não é gritando que vai virar o jogo. E também não é engolindo tudo seco que vai encontrar paz. É mostrando com ações, com compostura, com uma serenidade que desarma até o mais sarcástico dos provocadores. Porque a verdade é que o mundo presta atenção em quem não precisa chamar atenção. E quando você aprende a ser essa pessoa, algo muda. O olhar muda, o ambiente muda, as relações mudam. Você se impõe sem precisar empurrar ninguém. Na prática, o estoico não se preocupa em vencer disputas pequenas. Ele quer vencer a si mesmo. Ele sabe que a vitória mais difícil é manter a dignidade quando tudo empurra para o caos. E quando você age assim, o respeito aparece. Não por medo, mas porque no fundo todo mundo reconhece quando está diante de alguém que não se abala com facilidade, alguém que sabe o próprio valor. Agora pensa comigo, por que será que certas pessoas parecem gostar de te colocar para baixo? É como se, em vez de subirem por mérito próprio, escolhessem subir te empurrando degrau abaixo. Não é que você fez algo errado. Às vezes, o simples fato de você estar presente, de ser quem é, já incomoda. Tem gente que se alimenta de comparação, que só se sente bem diminuindo o outro. E o pior é que muitas vezes isso acontece sorrindo como se fosse só uma brincadeira. Mas você sente que por trás daquele sorriso tem veneno escondido. Isso pode acontecer em qualquer canto, no escritório, com aquele colega que vive apontando seus erros só para ganhar. Estrelinha com o chefe, ou naquela roda de amigos, onde alguém sempre dá um jeitinho de trazer à tona uma gafe sua, só para todo mundo rir. Pode até ser dentro da família, com aquele parente que nunca perde a chance de desqualificar suas escolhas. Esses ataques não são por acaso. São tentativas de te manter pequeno, porque brilhar do lado de alguém seguro de si dá medo em quem vive na insegurança. Mas aqui vai a virada de chave. Você não precisa jogar esse mesmo jogo sujo. Não precisa revidar no mesmo tom. Isso não é fraqueza. Isso é força controlada. E esse é um dos princípios mais sólidos do estoicismo. Você não controla o outro, mas controla completamente a forma como reage. Enquanto eles atacam, você
Permanece inteiro. Não porque não sente, mas porque escolhe não ser controlado pelas emoções do momento. É como estar no meio de uma tempestade e ainda assim manter o guarda-chuva firme nas mãos. Marcos Aurelius escreveu que temos poder sobre a nossa mente, não sobre os eventos externos, e que ao entendermos isso encontramos a liberdade verdadeira. Quando alguém tenta te ridicularizar e você não se dobra, não se irrita, e também não finge que está tudo bem, você apenas se mantém ali, presente, com firmeza e sem desequilíbrio. Isso mexe com quem está te testando. É como mostrar que você joga num outro nível, mais alto, mais calmo, mais forte. Nessas horas, o silêncio se transforma numa espada invisível, um escudo. Você não levanta a voz, não parte para cima, mas ninguém te atravessa, porque as pessoas percebem quando estão diante de alguém que sabe se portar, e isso impõe respeito, não por força bruta, mas por consistência. Por exemplo, da próxima vez que alguém te interromper no meio de uma fala, segura o impulso. Respira, fixa o olhar, sem raiva, sem sarcasmo, só firmeza. Essa atitude muda o ambiente, e talvez você nem perceba de cara, mas depois de um tempo, as mesmas pessoas que zombavam começam a medir as palavras, não porque você as intimidou, mas porque você mostrou que tem limites, e quem respeita a si mesmo, inevitavelmente, ensina os outros a fazerem o mesmo. É uma presença silenciosa que vai educando o espaço ao redor. E isso, meu amigo, não tem preço. É aí que o verdadeiro estoico mostra sua força, não impondo respeito, mas inspirando-o. E tem mais. O respeito começa antes mesmo da fala. Tá nos pequenos gestos, sabe? Numa simples postura, imagine só a cena. Você entra numa sala cheia de gente, não precisa abrir a boca. Só o jeito como você anda, como cumprimenta, como olha nos olhos já diz tudo. Se você fica encolhido, evita contato visual, fala baixo demais, passa uma imagem de insegurança. Agora, se levanta com calma, firma o olhar, aperta a mão de forma honesta. Muda tudo. Ninguém precisa de apresentações quando a linguagem do corpo fala por si. Às vezes a gente acha que são só detalhes, mas esses detalhes criam a primeira impressão. E como dizem por aí, ela é a que fica. É tipo a capa de um livro. Antes de ler qualquer palavra, você já tirou uma conclusão. A questão aqui é que você não precisa fingir ser alguém que não é. Basta mostrar que se respeita. Os estoicos ensinavam que a maneira como você age é o reflexo da sua alma. Um gesto simples pode carregar séculos de disciplina. E isso se sente. Quer um exemplo real? Imagina duas pessoas numa mesma reunião. As duas caladas. Uma delas senta direito, ergue o peito, observa com atenção. A outra está com o corpo mole, olhos no chão, sem reação. Adivinha quem vai ser levado a sério? Mesmo sem abrir a boca, a primeira pessoa mostra que está presente. E presença é uma forma poderosa de respeito. Marco Aurélio diria: a dignidade brilha até no silêncio. E não é exagero, é real, é visível. É uma energia que muda o ambiente. No estoicismo, isso é essencial, a intenção atrás da ação. Não é sobre teatro, nem sobre ser arrogante. É sobre estar inteiro em cada pequeno movimento. Até um bom dia pode ser majestoso se vier com verdade. Até um simples levantar da cadeira pode mostrar que você se importa, não com o que os outros vão pensar, mas com o que você transmite. Porque o mundo lê sinais, e o seu corpo é um deles. Então, da próxima vez que encontrar alguém, seja no mercado, no trabalho, ou até num bate-papo online, faz o teste, respira fundo, se posiciona, olha no olho. Não precisa de exagero, só a presença. Quando você mostra que sabe o valor que tem, os outros começam a perceber também. É como se sua postura dissesse: eu sei quem sou e por isso não preciso provar nada. É assim que o respeito começa, na forma como você pisa, como se senta, como observa. A sua presença se transforma num campo de força. Não precisa gritar, não precisa argumentar. Você só está ali, inteiro, centrado, calmo, e isso, por incrível que pareça, é o que mais impressiona. Porque, no fundo, todo mundo procura por firmeza. E quem tem isso transparecendo no jeito de andar, de olhar, de escutar,
Já começa o jogo na frente, sem dizer uma palavra. Agora, vamos falar de uma situação que irrita qualquer um. Ser interrompido. Você tá lá, falando algo importante, talvez até com um certo entusiasmo, e do nada. Alguém corta sua fala, muda o assunto, ou ainda faz pouco caso do que você disse. É como se tivessem puxado o fio da sua ideia do nada e jogado fora. Dá vontade de responder na hora, com raiva, de colocar a pessoa no lugar dela ali mesmo. Mas aí é que está o desafio. É nessa hora que o estoico age diferente. Em vez de gritar ou tentar retomar a palavra à força, ele segura. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Ele observa. Ele respira. Ele responde com o olhar. Um olhar direto, calmo, firme, que não julga, mas também não se curva. E essa simples atitude, ficar em silêncio olhando nos olhos de quem interrompeu, diz tudo sem dizer nada. É um tipo de poder que poucas pessoas têm, porque exige controle, exige domínio sobre o próprio impulso. Imagina a cena. Você está numa roda de conversa e é interrompido com desdém. Em vez de rebater ou disfarçar com um sorriso sem graça, você pausa. Fica quieto por um segundo. Olha firme para a pessoa. A sala toda sente. Aquele silêncio, não. É vazio. É cheio de significado. E muitas vezes só isso já faz o outro recuar. Porque o seu olhar mostrou que você percebeu. Mostrou que você não vai aceitar ser diminuído. Mas também não precisa baixar o nível para se defender. Isso é estoicismo puro. É saber que você tem controle sobre si mesmo e que isso é suficiente. E se quiser ir além, depois desse momento você retoma sua fala com naturalidade, como se dissesse, voltando ao que eu estava dizendo, sem precisar justificar, sem pedir licença. Só continua, como quem sabe que tem valor e não precisa provar para ninguém. Essa postura ensina os outros a te ouvirem, não por obrigação, mas por reconhecimento. Você já reparou como o silêncio pode ser mais barulhento que o grito? Pois é, ele entra na mente do outro, faz pensar, incomoda mais do que um confronto direto, porque o silêncio firme mostra que você não está ali para brigar, mas também não vai ser passado para trás. É o tipo de atitude que só quem tem paz interior consegue sustentar. E é aí que o respeito começa a nascer, no espaço que você não permite que invadam. O estoico não reage por impulso, ele responde com intenção. Ele entende que controlar a própria reação é um ato de poder, não de passividade. Quando alguém te tira do sério e você escolhe a calma, você vence. Não a pessoa, mas o impulso. E isso é o que diferencia quem só reage de quem domina a própria mente. No fim das contas, é essa disciplina silenciosa que constrói o tipo de respeito que dura. Agora pensa numa cena desconfortável. Alguém solta uma piada sobre você. Aquela típica brincadeira que vem disfarçada de humor, mas carrega veneno escondido. Você até sorri de canto para disfarçar, mas por dentro sente um gosto amargo, como se tivessem jogado luz num erro, numa dor, numa lembrança que você queria guardar em paz. E o pior é que todo mundo ri, como se aquilo fosse normal, como se o seu constrangimento fosse parte do show. Nessas horas, o que fazer? Se você reclama, vão dizer que está exagerando, que é puro mimimi. Se você ri junto, passa a ideia de que está tudo bem, quando na verdade não está. Mas existe um caminho do meio, um jeito inteligente e poderoso de devolver o respeito sem agressividade. E esse caminho começa com uma pergunta simples. Você pode repetir o que disse? Parece nada demais, né? Mas essa frase é uma lâmina fria. Corta o ritmo da zombaria, expõe a real intenção da piada e vira o jogo ali na hora. Quando você faz essa pergunta, todo o peso da cena muda. A piada perde a força. O timing se quebra. O riso morre no ar. Porque agora, a pessoa que tentou te diminuir precisa bancar as palavras 2 vezes. E repetir uma ofensa em voz alta, com todo mundo olhando, já não é tão engraçado assim. É como se o palco se invertesse. A plateia percebe o que realmente aconteceu. E, de repente, quem tentou ser o engraçadinho passa a ser o inconveniente. Você não gritou. Não se fez de vítima, só pediu para repetir. E isso já foi o bastante.
porque a sua calma nesse momento mostrou mais força do que qualquer resposta atravessada. É como o estoico ensinaria: use a razão como escudo e o silêncio como espada. Não baixe ao nível de quem te ataca. Leve a situação para um lugar mais alto, um lugar onde o respeito seja obrigatório. Essas pequenas atitudes moldam a maneira como os outros te veem. Mostram que você tem um limite, mas que não precisa levantar a voz para defendê-lo. Mostram que você tem postura, que não se curva por conveniência. O respeito, nesses casos, não vem pelo medo de resposta, mas pela clareza do seu autocontrole. Isso impressiona. E mais, isso inspira. Porque, no fundo, todo mundo quer ter essa paz, essa firmeza que não depende de grito. E olha que interessante, essa firmeza começa por dentro. Não adianta fingir. O corpo denuncia. O tom de voz, o olhar, até o jeito de respirar. Tudo isso revela se você realmente tem essa paz que o estoicismo ensina. E quando você constrói essa força interna, ninguém mais consegue te tirar do fecho com uma piada. Porque você sabe quem é. E quem sabe quem é não se abala por quem só quer palco. Agora, e quando o ataque não vem com piada, mas com provocação direta? Aquelas frases lançadas para te irritar, para te tirar do sério. Pode ser numa reunião de família, numa conversa casual, ou até nas redes sociais. A pessoa solta uma indireta, um comentário ácido, e fica te olhando, esperando sua reação. É como se ela jogasse uma isca e quisesse ver você se debater. E olha, a tentação de morder essa isca é grande. Mas respira. Porque tem uma maneira de sair por cima sem nem encostar na corda da discussão. A chave está em mudar a direção da conversa. Simples assim. Quando perceber que alguém está tentando te cutucar com palavras, não revida. Também não explica demais. Em vez disso, mude o assunto. De forma leve, natural, quase despretensiosa. Faça uma pergunta que não tenha nada a ver com a provocação. Traga um novo tema que interesse a todos. Você não evitou o confronto por medo. Você escolheu não dar palco para o veneno. E isso, meu amigo, é estratégia pura. Quer um exemplo real? Você está num almoço em família e alguém solta: ué, não casou ainda? Tá difícil, né? Todo mundo rindo, esperando sua cara cair. Em vez de rebater com ironia ou sair com aquele sorriso amarelo, você solta: aliás, vocês já viram o novo filme que estreou essa semana? Dizem que é ótimo. Pronto. Quebrou o clima, mudou o foco. E o mais curioso, todo mundo vai seguir o seu novo assunto, e quem tentou te diminuir vai perceber que não tem controle sobre você. Isso é puro estoicismo aplicado na prática. Não reagir de forma impulsiva. Não se deixar contaminar pelo humor dos outros. Escolher com consciência onde vai colocar sua energia. Como diria Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E se você mudar o foco, muda também o impacto. Mostra que sua mente é livre, que você não é um fantoche puxado por cordões emocionais alheios. E o mais interessante, quem tenta te provocar se sente frustrado quando percebe que não conseguiu o que queria, e aos poucos para de tentar, porque você deixou claro, mesmo sem dizer, que sua paz não está à venda. E quando isso fica evidente, o respeito cresce. Cresce em silêncio como raiz forte. Você não ganhou a discussão. Você nem entrou nela. E ainda assim saiu como o mais forte da sala. No fundo, a grande lição é essa. Você não precisa se explicar para quem não quer te entender. Não precisa devolver ataque com ataque. Você só precisa manter sua integridade, escolher a calma, escolher o silêncio, escolher o foco. Isso é ser estoico. Isso é ser dono de si. E quando o mundo percebe que você se basta, ele começa a te tratar de outro jeito. Com mais cuidado, com mais peso, com mais respeito. Só que nem sempre mudar de assunto resolve. Às vezes, o desrespeito é constante, repetitivo, quase ensaiado. Você faz de tudo para manter a calma. Tenta dialogar, tenta relevar. Mas aquilo vai virando rotina. Uma piada aqui, um desprezo ali, uma interrupção amanhã. E quando você vê, já virou costume dos outros te tratarem como se você não tivesse voz. É aí que entra uma decisão muito mais séria e poderosa.
A escolha de se afastar. Muita gente acha que sair de uma situação assim é fraqueza. Como se abandonar uma roda de amigos tóxicos, pedir demissão de um ambiente abusivo ou encerrar uma relação desgastante fosse sinônimo de derrota. Mas é o contrário. É uma declaração silenciosa de força. Um grito mudo que diz: eu não aceito menos do que mereço. E o mais bonito é que você não precisa justificar. Não precisa fazer escândalo. Basta levantar, respirar fundo e ir embora. Tem uma história que ilustra bem isso. Uma mulher chamada Ana, excelente profissional, dedicada, pontual, sempre ajudando a equipe. Mas o chefe dela, por algum motivo, fazia questão de humilhá-la em reuniões. Interrompia, zombava, ignorava suas ideias. E mesmo ela dando o melhor de si, o ambiente não mudava. Até que um dia, no meio de mais uma apresentação, ele a cortou bruscamente mais uma vez. Ana fechou o notebook com calma, se levantou, agradeceu e saiu da sala. Sem grito, sem explicação. Só dignidade. Pouco tempo depois, foi contratada por uma empresa onde sua competência foi reconhecida. E hoje, olha para trás com orgulho por ter escolhido a si mesma. Isso é sabedoria estoica. Saber quando ficar firme e quando é hora de ir embora. Porque nem todo campo de batalha merece sua presença. Às vezes, o maior ato de respeito é o silêncio do afastamento. Marco Aurélio dizia: a mente que se adapta à razão não precisa forçar nada, e é isso que você faz quando decide sair de perto do que te diminui. Você se adapta ao que é justo, ao que é digno. Você escolhe a paz sem precisar derrotar ninguém, porque vencer, nesse caso, é proteger o que há de mais precioso, sua própria integridade. A verdade é que tem lugares que não merecem a sua presença, gente que não merece seu esforço, relações que já disseram tudo o que tinham para dizer. E quando você percebe isso e age com coragem, mesmo com medo, algo muda dentro de você. Você se torna mais inteiro, mais calmo, mais forte, e começa a atrair ambientes que falam a mesma língua do seu valor. Porque respeito, meu amigo, começa exatamente aí, no momento em que você se recusa a continuar onde ele não existe. Tem uma hora na vida em que insistir se torna mais doloroso do que partir. E não é sobre desistir fácil, é sobre parar, de colocar energia em lugares que devolvem vazio. A gente foi ensinado a aguentar firme, mostrar serviço, conquistar espaço, mas ninguém ensinou o valor de virar as costas com respeito quando a dignidade está em jogo. Isso é raro, é maduro, é estoico. E quem aprende a fazer isso passa a andar mais leve, com menos culpa e mais clareza. E essa clareza aparece quando você percebe que se está tentando demais e recebendo de menos. Quando todo esforço vira cansaço e cada conversa parece um campo minado. É o corpo que começa a dar sinais, dor de cabeça que não passa, insônia, aperto no peito. São sintomas de algo mais profundo, a falta de respeito que corrói por dentro. E aí não adianta discurso bonito. O que resolve mesmo é ação silenciosa, levantar, ajeitar a postura e ir embora sem olhar para trás. E olha, não é orgulho, é proteção. É como trancar a porta da casa quando percebe que alguém entrou para bagunçar tudo. Você não está sendo mal educado, só entendeu que sua paz vale mais do que agradar quem nunca vai te valorizar. No estoicismo, isso é muito... Claro, você não tem controle sobre o comportamento alheio, mas tem total controle sobre a sua presença. E o lugar que você escolhe ocupar diz muito sobre o valor que você se dá. Algumas pessoas só vão perceber quem você é quando você sumir do cenário, porque o silêncio tem um jeito todo especial de ensinar. Quando você para de insistir, de explicar, de tentar provar, é aí que a ausência vira presença. E quem te ignorava começa a sentir a falta. Talvez não digam, talvez não mudem. Mas você não está mais ali esperando por isso. Você já seguiu. E com cada passo longe do desrespeito, você fica mais inteiro. Às vezes, o respeito que você busca do mundo começa com a coragem de fechar ciclos. E não precisa de drama, não precisa postar indireta, nem justificar para ninguém. Basta você
Saber dentro de si que está escolhendo a si mesmo. E essa escolha muda tudo. As decisões ficam mais claras, as relações mais leves, a mente mais livre. Porque você aprendeu a se respeitar de um jeito que não depende do outro. E o mais bonito é que, ao se afastar de quem te diminui, você se aproxima de quem te reconhece. De ambientes mais saudáveis, de pessoas que não precisam te colocar para baixo para se sentirem grandes. E quando você começa a viver isso, entende que o verdadeiro respeito nunca foi sobre forçar nada. Foi sobre soltar o que pesa e se aproximar do que fortalece. Isso é liberdade. Isso é maturidade. Isso é viver com sabedoria. E agora que você já entendeu que o respeito começa no seu posicionamento, tem uma outra coisa que precisa ficar clara. O respeito também se alimenta de constância. Não adianta ter postura firme num dia e se apagar no outro. O mundo observa. As pessoas testam seus limites o tempo todo, mesmo sem perceber. Um deslize aqui, uma cedida ali e pronto. Voltam a achar que podem falar com você de qualquer jeito. Por isso, firmeza não é sobre um momento. É sobre um estilo de vida. A firmeza silenciosa, essa que o estoicismo tanto ensina, não grita, não força, mas também não vacila. É aquele tipo de presença que se impõe sem violência, que entra num ambiente e já muda o clima. E sabe como ela é construída? No detalhe, no dia a dia, no jeito como você responde a uma provocação, no modo como você escuta sem se alterar, até na escolha de não comentar certas coisas, porque você entendeu que nem toda conversa merece sua opinião. O estoico aprende que o autocontrole é uma forma de respeito. Primeiro por si, depois pelos outros. Ele entende que manter a dignidade não é se calar por fraqueza, mas escolher a paz onde a maioria prefere o caos. E essa escolha se repete. A cada dia, a cada encontro, a cada teste. Porque a vida vai te testar. Vai colocar pessoas, situações e emoções na sua frente só para ver se você realmente aprendeu a lição. E olha, não é fácil. Vai ter dia que você vai querer soltar os cachorros. Vai ter hora que a garganta vai coçar para responder. Mas nesses momentos, respira fundo. E lembra, o que eu ganho entrando nessa briga? Isso me engrandece ou só me iguala a quem me atacou? A sabedoria está em saber que nem toda batalha precisa ser travada. Às vezes, o verdadeiro guerreiro é aquele que escolhe não lutar, não por covardia, mas por clareza. No seu caminho de autoconstrução, cada atitude é um tijolo. Cada resposta que você não dá, cada discussão que você não entra, cada silêncio que você escolhe guardar, tudo isso te fortalece por dentro. E quando isso vira hábito, você percebe, as pessoas te tratam diferente, começam a pesar as palavras, a medir os gestos, porque sentiram que você se leva a sério. E quem se leva a sério impõe respeito só por existir. E é nesse ponto que o respeito deixa de ser buscado e passa a ser natural. Ele te acompanha, ele anda com você. Não por medo, mas porque você representa algo firme, algo sólido, algo que não se quebra com facilidade. Você virou referência, mesmo sem querer. E é aí que o estoicismo se prova prático. Ele não muda o mundo ao seu redor, ele muda você. E quando você muda, o mundo responde. Tem uma coisa que pouca gente percebe. O respeito também está no tom. No modo como você se comunica quando é desafiado. Alguém fala algo atravessado, e sua resposta vem firme, mas não agressiva. Vem pausada, mas não submissa. Isso desmonta qualquer provocação. Porque o tom certo não responde só à pessoa, ele responde à situação inteira. Mostra que você não perdeu o centro, que você está ali, presente, inteiro. E isso é raro, por isso tão valioso. Às vezes a pessoa espera que você reaja como todos reagem, com raiva, com descontrole, com gritos. Mas quando você quebra esse padrão, quando escolhe a firmeza tranquila, aquilo desarma. É como apagar um incêndio com um balde de serenidade. O fogo ainda está ali, mas você já mostrou que não vai queimar. E quem assiste essa cena entende que tem algo diferente em você. Um tipo de postura que não se compra, não se finge, só se constrói. Isso me lembra de algo que Epicteto ensinava.
Quando alguém te irritar, saiba que é sua opinião que te irrita, não o ato em si. Forte isso, né? É como dizer que ninguém realmente te ofende. Você é quem dá permissão para se sentir ofendido. E quando você entende isso, você para de reagir e começa a escolher. Escolher o que vale sua energia. Escolher o que merece. Resposta: escolher o que pode passar em branco, porque simplesmente não te toca mais. E aí você começa a notar uma mudança. Gente que antes zombava, agora te observa com mais cuidado. Pessoas que interrompiam, agora esperam você terminar. As brincadeiras perdem o tom. As provocações não chegam mais como antes, porque sem perceber você redefiniu os limites, não com discursos ou ameaças, mas com sua própria mudança de postura. É como se o seu silêncio tivesse reescrito o manual de como te tratar. Claro, isso não acontece da noite para o dia. É um processo, e exige uma coisa que o estoicismo sempre destacou: vigilância. Estar atento a si mesmo o tempo todo. Não para ser paranoico, mas para ser coerente. Porque toda vez que você cede ao impulso, você rasga um pouco dessa imagem de força que vem construindo. E toda vez que escolhe a calma, você reforça esse símbolo invisível que te protege, o respeito silencioso. No fim das contas, o que as pessoas vão lembrar não é só do que você disse, mas de como você se manteve, da paz que você transmitiu enquanto o ambiente queria caos, da firmeza que você carregava mesmo sob pressão, do olhar que dizia mais que 1000 palavras. E é assim que o respeito se torna inegociável, porque você não o exige, você o representa. Mas e quando o desrespeito vem de forma sutil? Aquele tipo de atitude que não dá para chamar de agressão, mas que deixa um gosto amargo. Um olhar atravessado, um comentário que parece inocente, uma piada que não foi por mal. É nesses momentos que muita gente fica em dúvida. Será que eu estou exagerando? Será que vale a pena responder? E é aí que mora o perigo. Porque o acúmulo de pequenos nadas vira um grande tudo. E quando você percebe, já se acostumou a ser tratado menos do que merece. É como se cada microataque fosse uma gota de tinta escura caindo num copo d'água. Sozinha, a gota parece inofensiva, mas depois de tantas, o copo já não é mais claro, e você bebe aquilo sem perceber que está amargando a alma. Por isso, a resposta nesses casos não precisa ser dura, precisa ser consciente, um olhar direto, por que você disse isso, lançado com calma, uma mudança de assunto, um afastamento estratégico, pequenas atitudes que mostram: eu percebi e não vou ignorar. Essa é a elegância do autocontrole estoico. Não se trata de virar um robô sem sentimentos. Trata-se de agir com sabedoria, mesmo sentindo. Não reprimir, mas direcionar, como quem segura uma flecha antes de atirar. O estoicismo ensina que você não precisa combater tudo. Só precisa manter-se fiel a quem você quer ser. E essa fidelidade, quando firme, cria uma barreira invisível que o outro sente, mesmo sem entender como. Porque o desrespeito disfarçado também é covarde. Ele testa o terreno para ver se pode avançar. E se você não se posiciona nos pequenos, abre espaço para o grande. O respeito começa quando você diz não, com o corpo, com o tom, com o gesto, sem raiva, sem cena, só clareza. É como fechar uma janela antes que a tempestade entre. Um movimento quase imperceptível, mas que salva sua paz. E quando isso vira hábito, as pessoas ao seu redor mudam. Ou mudam o jeito de te tratar, ou se afastam por conta própria. Porque quem não respeita, não resiste muito tempo perto de quem se respeita. É como se o campo vibracional não batesse mais. O silêncio do firme incomoda o barulho do inseguro, e você vai percebendo que, aos poucos, seu círculo muda. Fica mais limpo, mais leve, mais verdadeiro. No fim, quem vive com respeito, colhe relações mais saudáveis, porque ensinou o mundo como quer ser tratado, não com gritos, nem com exigências, mas com constância, com firmeza, com escolhas conscientes. E isso, mais do que qualquer discurso, é o que define a forma como os outros enxergam você. Porque quem caminha com integridade, mesmo em silêncio,
faz barulho no coração dos outros. Um barulho de admiração. Tem uma força escondida em quem sabe se retirar no momento certo. Não é fuga, não é fraqueza. É uma espécie de inteligência emocional rara que escolhe a paz em vez do troféu de quem tem a última palavra. Porque vamos ser sinceros, quantas vezes a gente perde tempo precioso tentando convencer quem já decidiu não nos ouvir? Quantas vezes insistimos em ser aceitos por quem não faz nem esforço para nos entender? Isso cansa, isso pesa, e isso se resolve com um passo firme, para fora. O estoicismo ensina que você não deve depender da validação dos outros para saber o seu valor. Que sua dignidade não pode estar na mão de quem muda de humor com o vento. E é por isso que, muitas vezes, a resposta mais poderosa não é um argumento. É a ausência. É aquele momento em que você percebe que já falou tudo o que precisava, já tentou de todas as formas, e que agora o que resta é ir, em silêncio, com a cabeça erguida. Essa decisão assusta, porque a gente foi ensinado que sair é perder, que quem desiste é fraco. Mas isso é uma mentira repetida tantas vezes que a gente começou a acreditar. Na verdade, saber a hora de sair é um sinal de maturidade, de quem não quer vencer o outro, mas quer proteger a si mesmo. E proteger a própria paz é uma vitória, que não se mede com aplauso, mas com alívio, com noites bem dormidas, com aquele suspiro de quem enfim se colocou em primeiro lugar. Tem gente que só vai perceber sua importância quando você parar de aparecer, quando sua presença não estiver mais disponível. E nesse vazio que você deixa, a consciência deles faz eco. Pode ser que entendam, pode ser que não, mas isso já não te diz mais respeito. Você não saiu para ensinar uma lição. Você saiu porque aprendeu a sua. E ela dizia: quem me desrespeita não me merece. Marco Aurélio, num de seus escritos, disse algo que parece ter sido escrito para esse tipo de situação. A melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. E essa diferença se mostra na escolha de não permanecer em ambientes onde você precisa explicar o óbvio, onde precisa provar, se justificar, se diminuir. Não se trata de orgulho, se trata de amor próprio. E quem tem amor próprio não se contenta com migalhas. A sua vida é seu templo, e você precisa escolher quem entra. Se alguém suja seu chão, arrasta sua paz e desmonta seu altar interior, você não precisa gritar para expulsar. Basta fechar a porta e abrir outras, porque sempre há portas mais limpas, mais claras, mais leves, onde o respeito não precisa ser pedido, porque é parte do ar. E quando você chega nesses lugares, entende por que precisou sair dos outros. Foi para encontrar o que você realmente merece. Às vezes, tudo o que falta é um basta. Não um grito, não um escândalo, mas um basta silencioso, firme, incontestável. Um basta que mora na postura, no olhar, na decisão de parar de se diminuir para caber nos lugares que não te respeitam. Porque tem gente que só vai até onde você permite. E quando você para de permitir, tudo muda. Não porque o outro mudou, mas porque você se lembrou de quem é. É fácil esquecer quem a gente é quando se vive tentando agradar, tentando ser aceito, tentando manter a paz com quem insiste no caos. A cada vez que você engole o que devia dizer, um pedaço seu se perde. E esse pedaço vira mágoa, vira frustração, vira aquela sensação de estar sempre se traindo um pouquinho. Mas o estoicismo ensina que a paz verdadeira não é a ausência de conflito com os outros, é a ausência de guerra dentro de você. E a única forma de alcançar essa paz é sendo fiel à sua essência. Não é sobre ser duro com o mundo, é sobre ser honesto consigo, ter a coragem de dizer: isso não me serve mais, mesmo que todo mundo ao redor diga o contrário. A coragem de se afastar, de mudar o rumo, de fechar ciclos com respeito. Respeito ao outro, sim, mas principalmente a você, porque ninguém vai te dar o que você não se dá primeiro. A partir do momento em que você se trata com respeito, o mundo começa a te enxergar diferente. É como se sua energia mudasse. Você não aceita mais convites disfarçados de armadilhas, não participa mais de conversas que te diminuem, não responde mais a provocações vazias.
Sua calma começa a ser notada, sua firmeza começa a incomodar, e quem antes te via como frágil, agora começa a pesar as palavras. Mas isso não significa que tudo será fácil. Vão te chamar de arrogante, vão dizer que você mudou. E quer saber? Mudou mesmo. Mudou porque cansou de se encolher. Cansou de fazer de conta que não se importa. Mudou porque decidiu crescer. E crescer, às vezes, significa deixar pessoas, lugares e hábitos para trás. Não com raiva, com gratidão, porque foram eles que te ensinaram o que você não quer, mas viver. O verdadeiro respeito nasce nesse lugar, o lugar do autoentendimento. Quando você entende quem é, o que quer e até onde pode ir, sem se perder de si. Isso é força, isso é maturidade, isso é liberdade. O estoico sabe que o mundo não vai se ajustar às suas vontades, então ele ajusta a si mesmo. E ao fazer isso, encontra o equilíbrio, não o equilíbrio do que é perfeito, mas do que é verdadeiro. E o que é verdadeiro permanece. Tem gente que vai olhar seu silêncio e pensar que você não tem resposta. Vai confundir calma com fraqueza, maturidade com medo. Mas o tempo mostra que quem cala, muitas vezes, é quem já entendeu tudo. E mais, que não precisa mais provar nada. Quem precisa vencer debates é quem ainda duvida de si. O estoico, por outro lado, não está em busca de vitórias sobre os outros. Ele busca vencer a si mesmo, seus impulsos, seus excessos, sua pressa de ser compreendido. E isso não é fácil, porque todo o sistema em que vivemos nos empurra para o barulho, para o confronto, para o exagero, para a competição constante. Mas você começa a se libertar no dia em que entende que não precisa competir com ninguém. A única comparação válida é com quem você era ontem. E se hoje você responde com mais leveza, com mais consciência, com mais firmeza, então você venceu, silenciosamente, discretamente, mas venceu. O respeito nesse ponto deixa de ser um objetivo e passa a ser uma consequência. Você não age buscando aplauso. Você age porque sabe que essa é a forma mais digna de existir. E isso cria uma autoridade silenciosa, uma presença que impõe sem ameaçar, que atrai sem gritar, que convence sem precisar de discurso. A mesma firmeza que os estoicos carregavam nos tempos antigos, diante de impérios, multidões e até da morte. Imagina um homem que, ao ser provocado, só sorri com leveza e responde: "Entendi", sem ironia, sem sarcasmo. Só isso. A pessoa que o provocou espera reação, escândalo, defesa, mas recebe maturidade, e isso, na prática, desarma. Porque a força dele não está nas palavras, está no que ele não diz, no que ele não faz. E essa ausência de reação é como uma muralha, impossível de atravessar por quem vem com pedras nas mãos. Muitas vezes, quem mais grita é quem mais precisa ser ouvido. Mas quem se conhece já se escuta por dentro. Já tem uma bússola interna, que não depende da opinião dos outros para saber para onde ir. E essa bússola é o que guia o estoico em meio ao caos. Ele não precisa de mapas alheios. Ele só precisa não se perder de si. E isso, quando é percebido, vira referência. Quem te observa com atenção vai notar que você não reage como antes, que você escolhe suas batalhas, que você caminha com firmeza. Vai perceber que há algo diferente em você, algo que não se compra, não se copia, não se imita, só se constrói com disciplina, com reflexão, com autoconhecimento. É isso que o respeito silencioso carrega, a construção de quem decidiu ser forte, sem fazer alarde. E o mais curioso é que quanto mais você se afasta da necessidade de agradar, mais você se aproxima da sua verdadeira força. Aquele que vive para ser aceito sempre anda com medo. Medo de errar, de ser criticado, de ser rejeitado. Mas aquele que se aceita como é, com suas falhas e qualidades, já venceu a pior batalha de todas, a batalha contra o espelho. E quem vence essa batalha não se abala mais com a opinião de quem só vê a superfície. O estoicismo nunca prometeu uma vida fácil. Ele não diz que você vai ser admirado por todos, nem que o respeito vai vir rápido. Pelo contrário, ele te prepara para ser mal compreendido,
testado e até ridicularizado, mas firme. Porque ser estoico não é se esconder das emoções, é senti-las todas. E ainda assim escolher o que fazer com elas. É olhar nos olhos do desconforto e dizer: você não me comanda mais. E quando essa postura se torna parte de quem você é, ela transparece. Mesmo em silêncio, mesmo parado. Seu corpo já diz o que precisa ser dito. Seu olhar já comunica que você não se dobra fácil. Seu jeito de ouvir já mostra que você não está ali para competir, mas também não vai aceitar ser diminuído. Isso, aos poucos, transforma a forma como o mundo interage com você. Porque você não responde mais com instinto, você responde com consciência. E tudo isso começa com escolhas pequenas. Escolher o silêncio em vez da provocação. Escolher o afastamento em vez da insistência. Escolher a presença em vez da pressa. Escolher o respeito por si antes do desejo de agradar. São essas pequenas decisões, repetidas dia após dia, que moldam o tipo de pessoa que você está se tornando. E acredite, o mundo respeita quem se respeita, mesmo que no começo tente te testar. É como construir uma casa em cima de uma rocha. Leva tempo, exige esforço, mas resiste a qualquer tempestade. Já quem constrói em areia, buscando aprovação rápida, elogio fácil, atenção constante, vive em ruínas emocionais. Porque qualquer vento leva, qualquer crítica desmonta. E isso cansa. O estoico escolhe a rocha, escolhe o que é sólido, mesmo que leve mais tempo, mesmo que pareça mais difícil, porque ele sabe que o que é sólido permanece. E o mais lindo disso tudo é que, quando você começa a viver assim, sem gritar, sem implorar, sem se apagar, os outros sentem. Você não precisa dizer, me respeite. Eles sentem, porque seu jeito de ser já carrega esse pedido. Ou melhor, essa exigência natural. Uma exigência silenciosa, mas tão forte quanto uma muralha, porque ela não se impõe com força, ela se impõe com verdade, e tem uma coisa poderosa que pouca gente pratica, a firmeza tranquila. É diferente de frieza, é diferente de arrogância. A firmeza tranquila é aquele tipo de energia que não precisa levantar a voz para ser sentida. Tá no jeito de falar pausado, no jeito de ouvir sem se abalar, no jeito de sair de uma conversa sem drama, sem deixar pontas soltas. Isso não é dom, é treino, é escolha diária. E quanto mais você pratica, mais natural vira. Essa firmeza não significa que você vai se calar para sempre. Ela só mostra que você fala quando for necessário. E que, quando fala, não desperdiça palavras. Porque já entendeu que tem gente que só escuta para responder, não para entender. E para essas pessoas, o melhor discurso é a ausência. A ausência de reação, de explicação, de justificativa, porque às vezes até o silêncio precisa ser respeitado. Você começa a perceber isso quando sua paz se torna prioridade. Quando você percebe que vale mais sair inteiro de uma situação do que sair vitorioso com a alma em pedaços. O estoicismo chama isso de sabedoria prática. Não adianta saber muito e viver em guerra interna. A ideia é aplicar no cotidiano aquilo que te mantém centrado, mesmo quando o mundo parece fora do eixo. E é por isso que o autocontrole é visto como poder verdadeiro. Imagina você diante de alguém que te provoca, te corta, te testa, e você responde com um simples "entendi" e segue com sua vida. Não dá palco, não faz cena. A outra pessoa espera uma briga, uma reação, uma guerra, mas só encontra paz. Essa é a desordem que desarma. Porque quem está acostumado com barulho se perde no silêncio de quem não se abala. E nesse silêncio nasce o respeito. Isso não quer dizer que você vai aceitar tudo calado. O estoico não é passivo. Ele é estratégico. Ele fala quando precisa, mas escolhe bem o momento e as palavras, porque entende que toda palavra tem peso e que quanto mais se conhece, menos precisa falar. A firmeza dele está na coerência, na constância, na postura, e isso, com o tempo, vale mais do que qualquer argumento. As pessoas começam a te ver como alguém que tem presença, não pela altura da voz, mas pela altura da consciência.
E aí, mesmo quando discordam de você, te escutam. Mesmo quando não entendem sua escolha, respeitam. Porque o respeito verdadeiro nasce disso, da clareza com que você se trata, da firmeza com que você vive e da paz que você se recusa a perder, mesmo quando tudo ao redor te convida para o caos. Tem uma hora em que o respeito vira algo natural, não porque você pediu, mas porque ele passou a emanar da forma como você vive. E isso acontece quando suas ações deixam de depender do humor dos outros. Quando você deixa de moldar seu comportamento para agradar ou evitar críticas. Quando começa a agir conforme seus princípios, mesmo que ninguém esteja vendo. Isso é integridade. E integridade, meu amigo, é aquilo que se mantém inteiro, mesmo quando tudo tenta te partir. É aí que o estoico brilha, porque ele não vive em função do aplauso. Ele vive em função da coerência, e quem vive com coerência carrega uma força serena. É como um rio calmo que atravessa pedras, tempo e distância sem perder o rumo. Ele não se apressa, ele não se agita, mas chega longe, porque não se desgasta tentando provar nada para ninguém. Ele só segue, fluindo com consciência, firmeza e presença. Pensa num exemplo simples. Você entra numa sala, cumprimenta todos com educação, senta, observa e fala só quando necessário. Não tenta impressionar, não força a conexão, só é você. E mesmo assim as pessoas te olham diferente. Prestam atenção quando você fala, te escutam com mais seriedade. Não é sorte, é resultado. Resultado de quem decidiu parar de se moldar para caber e começou a ocupar o espaço que já era seu por direito. O respeito nasce quando você se alinha com o que acredita, quando sua palavra bate com sua atitude, quando sua energia não tem altos e baixos impulsivos, mas mantém uma base estável. Quem tem isso se torna referência, mesmo sem querer ser. E isso não significa perfeição, significa presença, significa responsabilidade sobre si, significa ter coragem de ser constante num mundo que muda de ideia a cada segundo. O estoicismo te convida a isso. Não reagir ao mundo, mas agir de dentro para fora. Criar uma base que não se abala com qualquer comentário, com qualquer olhar torto, com qualquer tentativa de te diminuir. Porque você já sabe quem é. E saber quem você é a maior blindagem emocional que existe. Quem tem essa clareza não precisa convencer ninguém, porque o respeito chega antes da dúvida. E aí, aos poucos, você se torna alguém que não precisa de apresentação. Sua presença já diz o necessário. Sua conduta já fala alto. E quem ainda insiste em te testar, acaba recuando. Não por medo, mas porque percebe que você não joga mais esse jogo. Você subiu de nível, entrou num campo onde o silêncio é firme, o olhar é direto e a paz é inegociável. E quem chega nesse nível não volta mais atrás. Tem uma beleza invisível em quem aprendeu a se manter calmo quando tudo ao redor convida para o tumulto. É uma beleza que não se vê no espelho, mas se sente no ambiente. Quem cultiva essa calma não está negando a raiva, o desconforto ou a dor. Está apenas dizendo, vocês não mandam mais em mim. É como estar diante de uma tempestade, sentindo o vento forte bater no rosto, e ainda assim continuar firme, sem correr, sem gritar, porque por dentro já tem abrigo. Essa tranquilidade não nasce do nada. Ela é treinada, é forjada no dia, radia em cada situação onde você poderia perder o controle, mas escolhe não perder a si mesmo. É o tipo de força que ninguém tira, porque não depende do ambiente, depende da sua decisão de permanecer inteiro. Os estoicos chamavam isso de domínio interno. Eles sabiam que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a própria reação. E isso muda tudo. Muda a forma como você se relaciona, como você caminha, como você se posiciona. Muda até o tom da sua voz, porque quem tem paz fala diferente. Não grita para ser ouvido, não interrompe para provar razão, apenas fala com presença e verdade. E, curiosamente, esse tom baixo alcança mais longe, porque ele não vem da garganta, vem de dentro. E tudo que vem de dentro toca mais fundo. Esse é o tipo de postura que não precisa ser defendida,
porque se sustenta sozinha. É quando você chega num ambiente e não tenta ser aceito. Só existe ali, com autenticidade. E as pessoas sentem. Porque a autenticidade atrai. Ela não pede permissão, não pede desculpas por existir. E principalmente não negocia respeito. Quem vive assim, inspira. Mesmo sem saber, mesmo sem querer. Mas essa inspiração tem um preço. Vai incomodar. Vai assustar quem vive do barulho, da manipulação, do controle pelo grito, porque sua firmeza mostra o que falta neles. Sua calma vira um espelho incômodo. E talvez você perca algumas pessoas pelo caminho. Mas tudo bem. Nem todo mundo vai entender sua jornada. E quem realmente te respeita, vai ficar, vai caminhar junto, vai aprender com o seu exemplo. Não pelo que você fala, mas pelo que você se tornou. Você já não vive para caber em espaços pequenos. Vive para expandir o que tem dentro de si, para crescer em silêncio, com dignidade. E nesse processo, quem quiser crescer junto será bem-vindo. Quem quiser testar sua paciência, verá que ela não é passividade, é firmeza. Firmeza de quem já decidiu que o respeito não é gritado, é vivido. E quando você vive isso todos os dias, ele chega. Naturalmente, inevitavelmente, silenciosamente. O mais impressionante de tudo é perceber que, no final das contas, o respeito, que você tanto busca do mundo, começa com um gesto interno, a forma como você se trata. É aí que tudo começa. Quando você escolhe não se criticar em silêncio, não se sabotar nas escolhas, não se diminuir nos pensamentos. Quando você acorda e, em vez de se cobrar como um carrasco, se acolhe como um aliado. Porque quem se respeita de verdade começa logo cedo, na conversa interna. E essa conversa interna define o resto do dia. Se você levanta já se rebaixando, dizendo que não é capaz, que ninguém te ouve, que você nunca é levado a sério, então o mundo só vai refletir isso de volta. Agora, se você levanta com presença, com intenção, com dignidade silenciosa, o ambiente muda, porque o primeiro a te ouvir foi você mesmo. E quem se escuta com respeito, naturalmente vai se posicionar com firmeza onde for. O estoico sabia disso. Sabia que o mundo externo é um espelho. Não é ele que precisa mudar primeiro. Somos nós. E quando você muda o jeito de olhar para si, muda também a forma como os outros passam a te olhar. Você para de aceitar qualquer tratamento. Para de rir de piadas que machucam. Para de permanecer em lugares que te adoecem. Porque quem se respeita aprende a se retirar antes de ser expulso, não por orgulho, mas por clareza. E clareza, nesse sentido, é como acender a luz de um cômodo onde você estava tateando no escuro. Tudo fica mais nítido. As intenções das pessoas, os convites disfarçados de ciladas, as conversas que antes pareciam inofensivas, mas que só serviam para te diminuir. Você começa a ver tudo com mais nitidez, e ao ver melhor passa a escolher melhor. E escolher melhor é viver com mais consciência. A consciência é o solo onde o respeito cresce, porque ela te mantém alerta, presente, coerente. E é isso que o mundo percebe, mesmo que não saiba explicar. As pessoas sentem quando você não está mais disponível para desrespeito. Sentem quando você não está mais disposto a negociar sua paz por migalhas de atenção. E com o tempo, elas param de testar seus limites, porque entenderam que agora eles existem. Estão bem definidos. Estão firmes. Não é sobre ser duro, é sobre ser claro. Claro com os outros e, principalmente, com você. O estoico vive com essa clareza todos os dias. E mesmo que o mundo não entenda de cara, ele continua firme, porque não age para impressionar. Age para manter a integridade. Que essa integridade, esse alicerce invisível, é o que sustenta o respeito verdadeiro. Aquele que não depende da plateia. Aquele que permanece mesmo quando todos já foram embora. Chega um ponto da jornada em que você não quer mais provar nada, para ninguém. Não precisa que reconheçam, não precisa que aplaudam. Você só quer viver em paz com sua própria consciência. Dormir tranquilo sabendo que se posicionou quando foi preciso. Que se calou com dignidade quando o silêncio falou mais alto.
que não cedeu ao impulso, mesmo tendo todos os motivos para explodir. Esse tipo de maturidade não se aprende em livros. Se constrói na prática, no embate diário entre ego e sabedoria. E é aí que você percebe. O verdadeiro respeito não se conquista na hora da discussão, mas na constância dos seus dias. Nas vezes em que você se levantou com postura, nas vezes em que disse não com firmeza, nas vezes em que escolheu não responder, porque entendeu que a resposta seria um convite para se perder de si. E o mais curioso, quanto mais você se mantém fiel a quem quer ser, mais os outros se adaptam a isso. Alguns vão se afastar, vão dizer que você ficou diferente, que está cheio de si, que antes era mais acessível. O que eles querem dizer na verdade é que você parou de se moldar, parou de se deixar levar por qualquer vento, parou de aceitar menos do que merece. E tudo bem, nem todos vão acompanhar o seu crescimento, mas quem ficar vai te olhar diferente, vai te ouvir com mais atenção, vai te respeitar com mais verdade. Essa mudança não é mágica, é lenta, é silenciosa, às vezes solitária, mas profundamente transformadora. Porque de repente você se vê diante das mesmas situações e age de forma nova. Aquela provocação que antes te desmontava, agora não te move. Aquela crítica que antes te feria, agora não te alcança. E aquele vazio que antes te fazia buscar aprovação em todo lugar, agora está preenchido com sua própria presença. É nesse ponto que o estoicismo se mostra não como teoria, mas como forma de viver. Não como frases bonitas, mas como atitude, como escolha, como postura. É quando você sente que, mesmo diante do caos, existe um centro dentro de você que ninguém consegue tocar. E esse centro é seu. Foi você quem construiu. Tijolo por tijolo. Resposta por resposta. Silêncio por silêncio. E agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido que respeito não é algo que se exige, é algo que se encarna. Ele se manifesta quando você se torna alguém que já não precisa de validação, alguém que sabe o próprio valor, que caminha sem medo, sem pressa e sem se curvar, porque aprendeu que o mundo pode até tentar te dobrar, mas nunca vai conseguir quebrar quem é inteiro por dentro. Se esse conteúdo falou com você, se fez sentido e se te ajudou a enxergar sua postura de outro jeito, então você vai gostar da playlist Como Ser Respeitado aqui do canal Estoicismo Racional. Lá tem outros vídeos com ensinamentos práticos e profundos para você continuar construindo respeito de dentro para fora, com firmeza e silêncio. Assiste com calma, reflita, aplica no dia a dia e vê como sua presença começa a mudar tudo ao redor.